nós temos assim, a alegria de que a nossa UPH tem essa preocupação do culto doméstico, desse assunto, né? Porque de fato ele é muito importante mesmo para a vida da Igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos uma certa dificuldade da normatização do culto doméstico, porque nós não temos um texto especificamente direto nas Escrituras que ordene o culto doméstico. Então, nós temos essa dificuldade de, como se fosse a lei do Senhor para nós, porque de fato não há um texto específico nas Escrituras, nem no Velho, nem no Novo Testamento, para esse assunto do culto doméstico. E, logicamente, que, como não há um texto específico, não há uma liturgia também ordenada para o culto doméstico. Daí, logicamente, que toda a liturgia de um culto doméstico ou familiar, ele vai levar em conta o aprendizado que a família tem na igreja. E daí remonta de uma forma menor a liturgia que é feita na igreja e leva para dentro da casa. Assim, os pais fazem assim o culto doméstico. Mas hoje à noite eu quero incitar os irmãos a analisar alguns textos das Escrituras, e eu acredito que a partir desses textos nós vamos nos conscientizar que o culto doméstico de fato é uma bênção para a vida da família, mas não apenas uma bênção para a vida da família. O culto doméstico ele tem um propósito muito maior do que simplesmente ser uma bênção para a vida da família. Logicamente que nós sempre destacamos que uma família que mantém o culto doméstico, ela vai ter vários benefícios espirituais e às vezes até físicos e materiais. Parece que Deus abençoa mais quando se faz o culto doméstico e os resultados eles são bem visíveis. Porém, eu vejo que, eu acredito que isso seja a coisa menos importante quando a gente pensa no culto doméstico, porque pelas Escrituras nós vamos averiguar que há um sentido mais profundo para o culto doméstico e uma questão assim da parte de Deus, que é muito mais relevante do que simplesmente receber as bênçãos de Deus dentro do lar. E eu acredito que muitos irmãos não fazem o culto doméstico porque, de fato, eles não se veem obrigados diante de que Deus já tem abençoado a sua casa. Então, alguns fazem que eu quero a partir de agora que minha casa seja abençoada, que meu lar seja abençoado. Então, vou fazer o culto doméstico. Deus vai abençoar não apenas a nossa vida espiritual, mas vai abençoar também a nossa casa. Então, assim, e termina, infelizmente, tendo o culto doméstico como uma moeda de barganha, uma moeda de troca, né? Fazer o culto para receber a bênção de Deus. E, logicamente, que isso não é certo. Embora, mais uma vez, eu vou repetir, quando você passa a fazer o culto doméstico, você verá resultados extraordinários da parte de Deus na sua família. Então, tem resultado, sim, mas ele não pode ser colocado
colocado como prioridade nas nossas vidas, porque nós queremos receber estas coisas. Senão, assim fica, eu vou fazer o culto doméstico, porque eu quero receber as bênçãos de Deus. Então, só vou receber se eu fizer o culto doméstico. Então, se eu já tiver recebendo essas bênçãos, mesmo sem fazer o culto doméstico, então eu nem mesmo vou fazer o culto doméstico, porque eu já estou sendo abençoado por Deus. Mas, de fato, esse não deve ser o pensamento. E eu digo para vocês, quando você passa a fazer o culto doméstico, a vida espiritual melhora, realmente, e a vida no lar também, certamente, recebe algumas melhorias, como bênçãos da parte de Deus. Hoje à noite eu quero conduzir os irmãos dentro de uma perspectiva diferente sobre a questão do culto doméstico. E eu acredito que dentro dessa perspectiva que eu vou mostrar sobre o que de fato visa o culto doméstico, eu acho que nós vamos nos sentir mais responsabilizados em fazer em nossos lares o culto doméstico, né? Então, eu queria, dando essa parte introdutória, eu queria ler um versículo das Escrituras, aí depois a gente ora. Provérbios 22:6 é um provérbios muito conhecido. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. É só um versículo que a maioria já sabe até decorado, né? Esse versículo, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então vamos orar. Senhor, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, queremos agradecer porque o Senhor nos abençoou até aqui. E nós podemos, como teu servo, dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Que bênção podermos contar com a tua graça, com a tua proteção, com o teu amor, com a tua misericórdia em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma igreja aqui que precisa ser orientada pela Santa Escritura. Que o Senhor nos dê sabedoria do Espírito para fazer esta orientação sobre o culto doméstico, e que o Senhor esteja agindo também com o teu Espírito na vida de cada pessoa que está aqui, especialmente daqueles que são os responsáveis pelos seus lares, para que, ó Deus, eles possam usufruir do benefício desse estudo nessa noite. Não de forma humana, mas pelo desvendar do teu Espírito para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, por que eu li esse versículo? Eu não vou explicar o versículo, mas eu quero colocar esse versículo como base para o que nós vamos tratar hoje à noite aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, quando a gente pensa em Deus, os irmãos entendem bem o que eu vou falar. Às vezes nós pensamos que Deus está preocupado conosco. E o problema da igreja, do Senhor, nessa geração, é exatamente isso: achar que Deus sempre está preocupado conosco. Porém, quando a gente vai para as Escrituras, ela nos ensina, dentro da sua revelação, que Deus está preocupado consigo mesmo. Ele não está preocupado conosco. Ele está preocupado consigo mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, os mandamentos de Deus, eles não visam inicialmente demonstrar o cuidado
para conosco, mas cuidado para com ele. Porque, antes de tudo, o que Deus mais preza é pela sua glória. Então, ele não quer que a sua glória seja maculada, que a sua glória seja esquecida. Não. Deus, inicialmente, está preocupado consigo mesmo. E, nesse sentido, só Deus tem esse direito de preocupar-se apenas consigo mesmo. Só Deus tem esse direito. Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Então, aí você diria, então Deus não se preocupa conosco? Eu não estou dizendo isso, mas não como primazia, não como o mais fundamental. Deus está preocupado conosco. Eu acredito que para Deus isso é periférico. O cuidado dele para conosco é periférico, porque antes dele cuidar de nós, ele cuida de si mesmo, da sua glória. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, quando a gente pensa nas ordenações de Deus, seja qual for, ele visa primeiro a glória dele. E depois, de forma periférica, aí ele pensa em nós. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Né? Mas se nós pensássemos como Deus, então eu já expliquei uma vez. Aliás, a gente pode vir, não vou até que horas? 8h30? Até 8h30, então eu tenho 20 minutos. Quem está, a pessoa consigo fazer 20 minutos. Tá? Vou tentar fazer aqui nos 20 minutos. Como eu já falei outras vezes, a nossa geração, pela falta de compreensão das Escrituras, e eu falo da liderança mesmo, sejam por motivos egoístas ou financeiros, ou seja qual for, a igreja do Senhor, ela está direcionada muito para o que ela pode ganhar. Eu me lembro que o pastor Sung, quando nós começamos o seminário em Teresina, ele sempre fazia uma pergunta para os alunos iniciantes. Logo que eles chegavam, ele perguntava: o que você quer fazer aqui? Essa era a pergunta que ele fazia. Aí uns davam uma resposta, outro dava outra, dava outra. Aí ele disse: você veio aqui para morrer. Aí a pessoa ficava espantada. Porém, se você pegar o cerne do Evangelho, que o cerne do Evangelho é Cristo quem nos ensina. Aí ele vai dizer exatamente isso. O cerne do Evangelho é isso. Ele diz assim: se alguém estiver disposto a morrer, então vai viver. Não sei se vocês já viram isso lá na Bíblia, né? Quem quiser ter vida, morra. Ele diz assim, é o cerne do Evangelho. Se você quer viver, morra. A pessoa fica espantada. Mas por quê? Porque a ideia que a geração tem passado para nós é a ideia equivocada de que a gente vem aqui para buscar as coisas, para receber coisas. Como se Deus fosse um copeiro nosso. Mas até que a gente mude a ideia na nossa mente que nós não viemos aqui para receber, mas para entregar. Então, quando eu saio de casa para vir ao culto, eu não venho receber nada, eu venho entregar. Porque quem vem receber o culto é Deus. Ele é que vem receber. Mas aí, a nossa geração está tão deturpada, a nossa geração evangelical, que aí os camaradas começam a fazer hino que agrada a mim e não a Deus, que fala de mim, não fala de Deus. Aí realmente complica, e até as pregações viram questões coaches de tratar do seu problema financeiro, de saúde, não sei o quê. E o indivíduo fica encharcado de tanto eu,
que ele esquece sempre que a gente vem para o culto para se entregar. Ou você nunca leu Romanos capítulo 12. Todas as vezes que você for sair de casa, faça um exercício. Bem na porta você lê Romanos 12. Os irmãos querem abrir a Bíblia para ver. Não sei nem se lembra, não. Mas pode abrir a Bíblia aí para você. Romanos 12. Eu nem sei se eu sei de qual, mas estou ficando velho já, estou esquecendo os versículos também, né? Mas eu acho que não vai dar para. Vocês vão me ajudar aí. Rogo-vos. É assim que começa? Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o que é que você vai receber? O que é que você vai receber no culto? Você vai fazer o que no culto? Eu rogo que vocês façam o quê? Ofereçam o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto que você vai celebrar a Deus. Então nós temos que marcar esse versículo e ao sair de casa, eu só tenho 15 minutos agora, e ao sair de casa, eu estou correndo aqui, viu, irmãos? Nós temos que pensar nisso. O que eu vou fazer no culto? Aí eu vou ler Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês vão lá e apresentem o vosso corpo. Isso aqui é como se nós, preste atenção que eu vou dizer para vocês, se fosse um pentecostal, essa palavra é forte. O pentecostal, quando ele vai dizer alguma palavra, essa palavra é forte. O pentecostal, né? Mas é assim. O culto a Deus, ele é equiparado com proporções extremamente menores com o que Cristo fez por nós. Quando ele foi perdoar os nossos pecados, ele fez o quê? Ele se ofereceu como sacrifício vivo, santo. Então agora é a nossa hora de retribuir. Aí a gente vem para a igreja para cultuar a Deus e oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso tem a ver com o culto doméstico? Nem presbítero Valdemiro. Será que tem alguma coisa a ver, né, com o culto doméstico? Mas você está começando já a entender bem, até com as palavras fortes, né? Então, é assim que eu tenho que vir, é nesse espírito que eu tenho que vir para a igreja. Aí o que eu vou ganhar de Deus quando eu estiver no culto? Nada. Eu não venho aqui para ganhar. Eu venho aqui para oferecer o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que eu vou fazer. Se eu conseguir fazer isso, eu já tive o objetivo. O resto é com Deus. Pois bem, então não vamos demorar muito, porque só tem 14 minutos e eu tenho 3 pontos. Eu acho que eu vou ter que fazer outro estudo depois, né? Que alguém está indo ali, porque é pouco tempo demais para a gente fazer um estudo, né? Mas tá bom, vai lá. Pois bem, então, meus irmãos, como eu disse, não há nenhuma passagem bíblica específica que normatize o culto doméstico. Eu falei, né? No princípio. Mas, e aqui está, eu acredito, a importância para se realizar o culto doméstico, ela consiste nessa ideia de que Deus está preocupado com a sua glória. Deus está preocupado consigo mesmo. Pois bem, há uma diferença entre o povo de Israel e a igreja. Embora há uma relação na Bíblia dizendo que nós somos o Israel de Deus, povo de Deus, assim como era o Israel nacional. Então, quando houve a ordenação de forma nacional para Israel,
como única nação que Deus resolveu tratar. Quando Deus quis ser adorado, ele formou a nação do nada. Ele pegou uma família, Abraão. Depois ele passou para outra família, Isaac. Depois ele passou para outra família, Jacó. Aí ele concedeu 12 filhos a Jacó. Mandou com os seus familiares 70 pessoas para o Egito. Aí ele quis formar a igreja. Aí saiu de lá 2 milhões de pessoas. Então Deus formou um povo. Ele forjou esse povo no Egito, sob escravidão, para libertar esse povo, para que ele fosse adorado por ele. Então, no Velho Testamento, até Cristo, a adoração a Deus e o Evangelho era nacional. Era só uma nação. De outras. Nós estamos numa geração que Atos 1:8 se cumpriu, e aí agora é até os confins da terra. Mas até Cristo era só a nação de Israel. O Evangelho era nacionalista. Era só essa nação. Tem um salmo que diz assim: Deus não fez isso a nenhuma outra nação, só Israel. Ele formou esse povo, ele disse: vocês vão me adorar. Logicamente que nem todo israelita é de fato israelita, de fato judeu, porque nem todos são convertidos, nem todos são eleitos, mas tem o remanescente, logicamente. Mas não vamos tratar sobre isso. Apenas vamos entender claramente que ali havia uma facilidade maior da ordenação de Deus, porque quando Deus ordenava, ele não ordenava como assim, levando em conta as variações internacionais de todas as nações do mundo. Não, ele especificamente falava para esse povo. Então esse povo era um povo peculiar de Deus. Então, por exemplo, se ele ordenou o culto doméstico, então não tem jeito, todos os israelitas vão fazer o culto doméstico. Lógico. Por quê? Porque os israelitas são uma forma patriarcal de vida, em que o homem ele é o cabeça, e depois Deus ordena isso para a igreja também, lá em Efésios capítulo 5. O homem é o cabeça, a mulher é submissa, e os filhos são obedientes aos pais. Então, essa é a ordenação de Deus dentro de um contexto patriarcal. E isso é ordenado também lá em Efésios capítulo 5 e capítulo 6. Então, embora a igreja não cumpra muito isso, porque hoje já tem mulher que manda na casa, até falei muita noite, né? Tem mulher que manda na casa, isso é o maior erro que existe na vida cristã, é a mulher mandar na sua casa. Ela não sabe o que ela está fazendo. Entendeu? Então, ela tem, se o seu marido não quer mandar, ela chama eles, manda. Isso aqui Deus mandou, Deus mandou. Você que tem que ordenar a casa. Então, em Israel não tinha dificuldade. Hoje tem, por causa dessa variação tão grande de modismos das nações. Mas o padrão é exatamente o mesmo, não muda, Deus não muda. Se a sua igreja está em desobediência, ele vai lá e disciplina. Como ele fez com Elimeleque na sua geração, trazendo fogo sobre a terra. Pois bem, então há uma facilidade maior, mas embora a gente entenda que é uma facilidade maior para Israel, isso não torna a nós isentos de cumprir aquilo que Deus ordenou. Então, nesse particular, meus irmãos, a necessidade de valorizar o ensino bíblico na família é proeminente. Eu queria ter bastante tempo para a gente discutir aqui, e agora só tem 8 minutos, ainda tem 3 pontos para tratar. Mas, assim, para a gente discutir aqui, o seguinte: muitas vezes nós temos a compreensão errada da igreja, assim como os pais têm uma compreensão errada da escola. Eu não sei se você já trabalhou com escola, mas os pais acham que é a escola que vai moldar os seus filhos. E ele coloca lá na esperança de que a escola... Inclusive os pais procuram as melhores escolas, muitos pais, eles acham que ali eles vão ser moldados. Quando que deveria ser o contrário.
eu já moldo em casa o meu filho e eu quero para um lugar onde ele tem o mesmo padrão de moralidade. Mas não, os pais colocam na escola para que os professores, os diretores, os funcionários moldem os seus filhos. Porque eles já perderam a mão. Então eles acham, não, se eu botar lá no colégio militar, meus filhos vão ser militares, porque os militares vão pegar forte com eles. Mas eles não sabem que eles vão passar lá 4 horas. E o restante vai passar na sua casa. Então, o colégio militar é bom? Sim, mas é bom por quê? Porque ele vai seguir um padrão que eu sigo na minha casa. Assim como qualquer outra escola, eu poderia pensar, por isso que eu vou colocar meu filho lá. Mas aí, a mesma coisa acontece no âmbito espiritual. Não vou botar meu filho nessa igreja aqui, porque essa igreja vai dar todo o ensino para o meu filho. Aí você já se isenta disso. De fato, isso é o maior erro. A igreja, por mais cultos que ela tem, ela não tem como dar o bojo completo do ensino das Escrituras que o seu filho precisa. Então, a casa é o lugar mais apropriado, porque a casa são todos os dias. E quando ele vem para a igreja, quando ele ouve um sermão, ele ouve um estudo bíblico, ele pode aprender também. Mas é como se ele fosse só fazer uma confirmação daquilo que ele está recebendo na sua casa. Então ele está sendo edificado, porque em casa ele já está recebendo edificação. Então, a necessidade de valorizar o ensino bíblico na família é de grande proeminência. Onde é que os filhos mais aprendem a Bíblia? Em casa. E depois, na igreja. Em casa. E depois, na igreja. Você já começa a fazer uma ideia de como o culto doméstico é importante, a partir desse pensamento. Pois bem, então, a família ela é central na transmissão da verdadeira fé. Então, assim, muitos de nós queremos que os nossos filhos se convertam na igreja, mas você perde a oportunidade de eles já se converter na sua casa. Porque lá você vai transmitir para ele a fé. Então, nisso, a família é central. Aqui ele vem só confirmar essa fé. Ele vem publicar essa fé. Mas ele basicamente vai receber essa fé em casa. Então, se a família é central na transmissão da verdadeira fé, os pais, então, são os principais responsáveis pela instrução bíblica e também pela vitalidade espiritual das suas famílias. Os pais são os maiores responsáveis por isso. E se isso acontecer, é possível que a sua igreja possa ter um pastor dedicado às Escrituras. Mas pode chegar um tempo que o seu pastor não seja dedicado às Escrituras. Mas mesmo assim, você não vai ter a sua família naufragada. Porque elas serão bereanas. Elas vão examinar para saber se aquilo que está sendo dito é exatamente o que está de fato na palavra de Deus. Então, o registro das Escrituras aponta claramente que a instrução familiar tem fundamental importância na vida dos filhos. Então, eu penso que o culto doméstico ele é importante, e aqui eu penso na sua ordenação, não de forma direta, mas de forma indireta, por 2 razões. A primeira é a glória de Deus. A segunda é a glória dos seus próprios filhos. Então, o culto doméstico ele visa essas 2 coisas, a glória de Deus e a glória dos filhos. E toda a instrução que a gente tem nas Escrituras nos leva a pensar sobre isso. Por que eu vou fazer o culto doméstico? Porque primeiro eu vou visar a glória de Deus. Segundo, porque eu vou visar a
a glória dos meus filhos. Então, o culto doméstico é por amor a Deus e por amor aos filhos. E nesses pontos que eu vou trazer para vocês, então vamos lá. Aponta então para a importância da glória de Deus e da glória dos filhos. Então, nesse sentido, a instrução doméstica e o culto doméstico é central nisso, visa, aí eu vou colocar 3 coisas aqui que eu vou mencionar para vocês. Primeiro, eu não vou dizer o tópico, eu vou dizer o texto, nós vamos ler o texto e depois eu digo o tópico. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11, que é uma repetição de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia. Eu não vou ler toda a perícope do capítulo 11, que seria bom a gente ler tudo, mas eu vou resumir em 18 a 21. Depois os irmãos, por favor, se quiserem, ler em casa, vocês vão entender até melhor do que apenas nessa pequena perícope que eu separei. É Deuteronômio 11, 18 a 21. Todos os irmãos encontraram? Muito bem, então vamos lá. Diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa. Olha aí, isso aqui não é culto doméstico? Assentados na vossa casa. Isso aqui é culto doméstico. Ou não? Claro que é, irmãos. Aí ele dá outras formas. E andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. É questão de tempo. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e o dia de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então, quando a gente lê esse texto, a gente já vai primeiro pensar egoisticamente. Aí, pastor, nós temos que pensar nos nossos filhos, porque ele diz que nós temos que instruir os nossos filhos sentados no culto doméstico, se andar também, se levantar, se deitar, nós podemos ensinar os nossos filhos. Então, a prioridade é o filho. Mas essa visão, ela está equivocada. Não, não é o filho. Qual é o propósito de Deus aqui? É que a sua verdade seja preservada. Ele está visando a glória dele. Ele não quer que a verdade dele se perca. Então, ele utiliza a família para que a sua verdade passe de geração em geração. Então, o que Deus está visando aqui é o seu filho? Não é a glória dele. Porque se o evangelho está sendo passado, se a lei está sendo passada dos pais para os filhos, para os netos, para os bisnetos, então a lei está salva. Então a visão clara é: eu vou fazer um culto doméstico porque Deus me deu a função de preservar a sua lei para a minha geração e para as próximas gerações. Então, a glória não é dos filhos. A glória, ele está visando a sua própria glória. Ele quer que a sua palavra seja preservada por todas as gerações. E como é que ele quer? E como é que ele determinou que isso acontecesse? Através de cada família. Olha a responsabilidade que nós, como família, temos.
É garantia de que o seu filho vai ser um crente no futuro? Não. Deus não está preocupado com o seu filho, se ele vai ser crente, se ele vai ser ímpio, se ele vai ser um traficante. Deus está preocupado em que a sua palavra seja preservada. Então assim, mas eu fiz o culto doméstico, mas meus filhos todos se perderam. Não valeu a pena. Aí eu digo, realmente não valeu. Sabe por quê? Porque você estava visando era o seu filho. Enquanto que Deus estava preocupado era com a glória dele. Volte então para o seu pensamento para Provérbios 22, 6. O que é que diz lá? Agora pense em Provérbios 22, 6, à luz disso. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ela vai ser crente no futuro? Não. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Ela vai ser preservada na mente dele. Ele seja crente ou ímpio, não importa. Mas, se for crente, ainda melhor. Porque daí já vai para a igreja, já vai obedecer, e assim sucessivamente. Irmãos, tem um sentido bem mais profundo, prático disso, é que, além da glória de Deus, que é a preservação da verdade, olha que Deus ele tem preocupação que a sua verdade permaneça. E nada melhor do que o culto doméstico, do que a família, para que isso prevaleça. Então, quando você está fazendo o culto, você está dizendo, Senhor, eu sou responsável para que a tua palavra vá para a geração desses filhos que eu estou criando. Se assim perdurar, quando chegar a geração do seu filho, que ele tiver os seus filhos, ele vai pensar a mesma coisa. E aí, de geração em geração, a palavra vai ser preservada. Mas tem um sentido mais profundo, um sentido nacionalista. Logicamente que, se você tem famílias onde a palavra de Deus é preservada, isso vai incidir na vida nacional. Não sei se você compreende isso, mas o seu filho vai ser o melhor cidadão por causa da lei de Deus. Quem que vai ganhar com isso? Não é só a sua família, a própria nação vai ganhar. Então, quem vai preparar os seus filhos para a nação não é a escola. A igreja vai cooperar um pouco, mas a maior responsabilidade é da família. Pais, é sua responsabilidade glorificar a Deus, preservando a sua alma. Então, quando a gente pensa dessa forma, irmãos, nós almejamos que, de alguma forma, a palavra de Deus prevaleça na nossa casa. Mas não é só como alguns fazem. Eu vou comprar uma Bíblia, bota lá em cima de um birôzinho, abre um salmo. Está aqui, a palavra de Deus está reinando aqui nessa casa. Isso aí não vale de nada. Não vale absolutamente nada. Ela vale quando vocês pais, estiverem educando os seus filhos nessa palavra. Depois você pode fechar e guardar no armário, não tem problema nenhum. Agora, deixar só ela aberta lá em cima do livro, parece até superstição. Não vai valer de nada. Então, primeiro, a palavra, a verdade de Deus é preservada. Isso é a glória de Deus. Então, o segundo ponto, eu não vou dizer, então, o primeiro ponto eu já falei, né? A preservação da verdade de Deus. Nós vamos lá em Deuteronômio 11, de 18 a 21. Agora vamos para o segundo texto. Abra sua Bíblia no Salmo 78, por favor. Como eu disse, depois você lê também o Salmo inteiro. Eu não vou ler o Salmo todo, não. Mas eu vou ler alguns versos do Salmo 78. E depois eu vou dizer o ponto também. Salmo 71. Vamos lá. Eu vou ler só do verso 5 ao verso 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó
instituiu uma lei, os irmãos encontraram aí, desculpa, encontrar, né? Ok. E instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Agora veja, para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha que preciosidade, irmão. Basta ler a Bíblia, não precisa mais nada do que isso. Então, se no primeiro ponto nós tratamos sobre a preservação da verdade de Deus, o segundo ponto também que glorifica a Deus é transmitir a fé de geração em geração. Então, se a fé é transmitida de geração em geração, Deus é glorificado. Porque se a fé é transmitida de geração em geração, Deus será conhecido em todas as gerações. De quem é a glória disso? De Deus. Porque Ele vai ser conhecido em todas as gerações. E quem é que é responsável de que na próxima geração Deus seja conhecido? Você. E a próxima? O seu filho. E a próxima? O seu neto. Os irmãos estão entendendo? Então, a fé vai ser transmitida de geração em geração. Por meio de quem? Da família. É por meio da igreja? Não, a igreja participa. Mas a ordenação é pela família. Então, Deus fez o quê? Versículo 5. O que foi que Deus fez? O que é que diz a palavra aí? Qual é o verbo aí? Qual é o verbo que tem aí? Será que eu olhei errado? Verso 5 tem um verbo aí, né? Principal. Ah, tem dois, né? Mas tem um principal. Quer ver? Ordenou a quem? Aos pais que os transmitissem a seus. O pai transmite a fé ao seu filho. Isso é ordenado. Não é sugerido. Ele ordenou, viu, filho? Ordenado. Aí, versículo 5, grava aí. Ordenou os pais que transmitissem aos filhos. Então, quem é que vai ser responsável por aquilo? A Maria Luísa, a Maria Júlia, o José, Augusto, né? Conheça a Deus. Não é a igreja, não. Não é o pastor Isaías. São os pais. Vocês vão transmitir a fé de vocês para os seus filhos. Aí depois eles vão transmitir para os filhos dele. Aí depois vão transmitir para os filhos. E o conhecimento de Deus é passando de geração em geração. E quem é que é glorificado com isso? Deus. Você está vendo como o culto doméstico visa, antes de tudo, a glória de Deus é a preservação da sua palavra, é a transmissão da fé. Tudo isso é para Deus. Então eu não vou fazer o culto doméstico para mim. Eu não vou fazer o culto doméstico para a minha família. Eu vou fazer o culto doméstico para Deus. É para a glória dele. É porque eu quero exaltá-lo na sua glória. Independente se eu vou ter dinheiro para comprar comida, se eu vou ter saúde para viver. Independente disso. O culto doméstico primeiro glorifica Deus. Então, isso é certo. E aí eu vejo
E você também deve ver a importância de se preservar a palavra e transmitir a fé. Não por causa dos homens, mas por causa de Deus. Mas como eu disse, o culto doméstico ele visa primeiro a glória de Deus, e eu já fiz isso em 2 pontos. Eu não vou me retardar mais nisso, mas vocês já entenderam, eu acredito. Mas o culto doméstico também visa os meus filhos. Olha que coisa interessante, o meu culto doméstico visa também os filhos. A glória dos filhos. Como assim, pastor? Eu preciso ler as Escrituras. Então, eu vou lá para Provérbios, capítulo 6. Vamos lá todos juntos para Provérbios 6? Todos encontraram aí Provérbios 6? Beleza, então vamos lá. Eu não vou ler todo não, depois se vocês quiserem ler todo em casa. Eu vou ler só alguns versos. Vamos lá para o verso 20. Vamos lá. Aí vocês vão matar a charada comigo aqui, porque aqui também é a questão da glória do filho. Vamos lá. Verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu... Quem é o pai? Quem é o pai? É o pai. O pai é o pai. Guarda o mandamento do teu pai. E quem é o pai? É você, rapaz. Você que é o pai. O filho vai guardar o mandamento de quem? Do pai. Tá, vamos continuar. E não deixa a instrução de tua... E quem é a mãe? É a mãe. O pai é o pai, a mãe é a mãe. E filho é o filho também, né? Mas, ó, o mandamento do pai é a instrução da mãe. Olha a presença dos pais na instrução aos filhos, né? Tudo bem, vamos lá. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Está repetindo lá o de Deuteronômio, né? O sábio Salomão está repetindo o que está lá em Deuteronômio. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aí você pergunta, pastor, por que é para a glória do Filho? Você pode perguntar agora, né? Por quê? Por que esse texto está dizendo que é para a glória do Filho? Por causa do verso 24. Está no mesmo contexto. Aí ele diz assim, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher ali. Os irmãos captaram ali. Então eu vou dizer o ponto que os irmãos vão captar. A instrução dos pais preserva os filhos do pecado. Ou então a palavra de Deus está errada. Ele está dizendo aqui, filho, não deixe, ata, guarda, tal, porque o mandamento é assim, para te guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Ele está falando com o filho. Você vai ser guardado se você permanecer na sua mente com a instrução, os mandamentos do seu pai e com as instruções da sua mãe. Você vai ser guardado da vil mulher, da estranha, do adultério, do pecado. Através de quê? Do culto. Você vai fazer o culto doméstico também, visando a glória do seu filho, para que ele seja preservado do pecado. Irmãos, que bênção nós podemos pensar assim. Então, se nós tivermos isso em mente, a glória de Deus, a glória dos nossos filhos, fundamentados nesses versículos, nesses textos que nós lemos, eu pergunto, para que um texto direto dizendo que eu tenho que fazer um culto doméstico? Isso para mim já está ordenado aqui nesse Escrituras. E eu vou aproveitar, glorificar a Deus e pensar nos meus filhos, na sua vida de santidade,
fazendo com eles o mesmo. Aí eu quero terminar agora, depois de ter dado essa palavra, eu quero terminar dizendo o seguinte: o culto doméstico, então, ele vai ser não apenas tudo isso que nós já falamos aqui, mas no final de tudo, os filhos de vocês vão testemunhar no futuro. Vocês vão estar velhinhos. Aí o Senhor vai dizer assim: ó Senhor, como eu agradeço pelos meus pais terem me instruído. Isso aí vai ser verdadeiro, irmãos. Não é profecia, não. É Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. É a Bíblia. É a pura Bíblia. Provérbios 4. Vamos lá. Abriram aí Provérbios 4? Versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Aí, agora, é o filho falando. O que ele está dizendo? Quando eu era filho na companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Isso aqui é o testemunho do filho. Ele está dizendo: eu vou fazer isso porque quando eu era uma criança em casa, foi assim que eu aprendi. E agora eu vou fazer tudo. E ele vai dar um testemunho a você, pai, a você, mãe, porque você os instruiu na verdade. Amém.